Olá, um bom dia para você. Com a aprovação da medida provisória que cria o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, a pauta do plenário ficou livre para a votação de outros projetos. Os senadores destrancaram a pauta do plenário com a aprovação da medida provisória que cria o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O texto original da medida dava ao Ministério um caráter temporário, mas durante a tramitação no Congresso, senadores e deputados aprovaram uma mudança para tornar o novo órgão com natureza permanente. Esse importante projeto possa, aprovado como foi, melhorar a segurança pública no Brasil e, obviamente, o direito de ir e vir dos cidadãos. A nova pasta atuará em cooperação com os estados, municípios e Distrito Federal para integrar as forças policiais em todo o país. Órgãos como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional e a Força Nacional estarão subordinados ao novo ministério. O senador Humberto Costa manifestou preocupação com o financiamento. O grande nó hoje é a falta de recursos, ainda mais quando essa proposta incorporou o próprio sistema penitenciário, não é? Aspectos do sistema penitenciário a essa medida. Os senadores também aprovaram um projeto que autoriza o produtor de etanol a vender diretamente para os postos de combustíveis. Hoje, essa venda é proibida por uma decisão da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. O que o projeto faz é dar oportunidade a que surjam outras distribuidoras, inclusive no Nordeste, para distribuir em igualdade de condição e, com isso, aumentar a competitividade e baixar o preço do álcool hidratado na bomba. Tirar um ponto dessa cadeia, tirar alguém que só serve como intermediário, eu penso que nós vamos ter um preço mais barato para o consumidor nas bombas. A senadora Simone Tebet criticou o projeto. Muito preocupada com duas questões: sonegação, diminuição da carga tributária e fiscalização. Como a ANP, que hoje fiscaliza as distribuidoras, que são 300, eu não sei quantas são, vai conseguir fiscalizar todas as usinas na questão ambiental, na questão da manipulação, na questão de não batizar este etanol. Os senadores aprovaram em plenário o nome de Mariana Ribas para ser a nova diretora da Ancine, Agência Nacional de Cinema. Também foram aprovados os nomes dos diplomatas Paulo de Mesquita para ser embaixador na República Popular do Brasil, ou melhor, na República Popular da China, embaixador do Brasil, e na Mongólia. E de Rodrigo Baena Soares para embaixador no Peru e Haroldo Ribeiro na Bélgica. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado tem reunião hoje às 10 horas da manhã. O presidente da comissão, senador Edson Lobão, destaca alguns dos projetos que devem ser votados. O crime de divulgação de estupro. Isso tem acontecido com frequência, não apenas o estupro, mas a divulgação com grande estardalhaço. O ponto que eu destacaria é o decreto legislativo da senadora Vanessa Graziotti, que suspende o decreto do presidente da República, retirando incentivo fiscal da Zona Franca de Manaus. A respeito desse decreto legislativo, tivemos uma longa audiência pública em que autoridades do país, inclusive do Ministério da Fazenda, vieram à Comissão de Justiça para explicar esta situação e as razões pelas quais esses incentivos estão sendo retirados pelo governo. Isso também será votado pela Comissão de Justiça. A maconha vai ser tema de duas audiências públicas na Comissão de Assuntos Sociais. A primeira daqui a pouco, às 9 da manhã. E quem explica é a presidente da comissão, senadora Marta Suplicy. O uso da cannabis, da maconha, para fins medicinais.
E nós então vamos começar de manhã com uma mesa bastante interessante e o tema vai ser caminhos e alternativas para a legalização da cannabis para uso medicinal. E à tarde vai ser, à 13h, vai ser educação para prevenção e ciência sobre as repercussões do uso da maconha na adolescência. Então, por que nós estamos fazendo isso? Porque eu sou relatora do projeto, né, que veio pelo e-Cidadania. E quando o e-Cidadania atinge mais de 20 mil assinaturas, e esse já estava com 100 mil, ele vai para a Comissão de Assuntos de Desenvolvimento Humano, e aí ele se torna um projeto. E acredito que é um projeto importante. Recebi muitas famílias que usam de forma medicinal, principalmente mães desesperadas e pais também, como fazer para conseguir a maconha para a epilepsia, que é onde tem o maior benefício do uso da maconha medicinal. Agora a gente confere a programação de outras comissões do Senado para esta manhã. Às 9h, na Comissão de Ciência e Tecnologia, está na pauta projeto para facilitar comparação entre serviços de telecomunicações. Por esse projeto, caberá à Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel, organizar e classificar as informações sobre os planos oferecidos pelas operadoras. Também às 9h vai ser realizada audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. O tema, Brasil Forte, Serviço Público e Estatais de Qualidade. A comissão mista que analisa a medida provisória 827 sobre o trabalho dos agentes comunitários faz reunião para analisar o relatório sobre a MP. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, audiência pública sobre os royalties do pré-sal e o empobrecimento do Nordeste. Às 10h, os senadores da Comissão de Relações Exteriores sabatinam diplomatas indicados para representar o Brasil nas embaixadas da Suíça e da Rússia. Às 11h, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, pode ser votado o projeto que destina recursos do Fundo Penitenciário para vítimas de exploração sexual e de tráfico de pessoas. E às 11h30, na Comissão Senado do Futuro, os senadores escolhem as emendas da comissão a serem apresentadas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2019. Crescimento econômico, equilíbrio fiscal e controle da dívida pública foram temas de um seminário que ocorreu nesta terça-feira no Senado, organizado pela Instituição Fiscal Independente e pela Fundação Getúlio Vargas. Os governantes que vão comandar o país a partir de 2019 vão precisar enfrentar grandes desafios: recuperação do crescimento econômico, reequilíbrio das contas públicas, reformas estruturais. Essa é a opinião dos especialistas que participaram do encontro. Eles apontaram algumas medidas que precisam ser tomadas com urgência. Para este especialista em finanças públicas, a primeira providência é o ajuste fiscal. O principal desafio é a questão do desequilíbrio das contas públicas, né? A gente tem um déficit primário muito elevado, né? Os gastos estão maiores que as receitas, né? E isso leva a um aumento do endividamento. É necessário que em algum momento se adote um ajuste para voltar a reequilibrar as contas públicas. O secretário de Macroavaliação Governamental do Tribunal de Contas da União, Leonardo Albernaz, afirma que as renúncias fiscais concedidas pelo governo geraram um enorme impacto econômico. Mas se a gente olhar nos últimos 10 anos, as renúncias subiram quase 2 pontos percentuais do PIB. Isso é maior do que o déficit fiscal que nós temos hoje. Isso já gerou um rombo que isso vai ser dificultado a cada ano, até porque as renúncias, uma vez concedidas, a maior parte delas, no caso quase 85%, são mantidas por tempo indeterminado. Então elas trazem um impacto esse ano e esse impacto é cumulativo. Na opinião do economista Fernando Rezende, o crescimento econômico de 1% em 2017 e de 1,9% previsto para este ano não é suficiente para resolver os problemas fiscais. O cenário não é muito animador, né? Todas as evidências de todas as pessoas que estão estudando o tamanho do problema fiscal mostram que já em 2019 vamos ter sérios problemas para administrar os gastos dentro da emenda do teto. A rigidez da despesa já é praticamente plena,
né? Sem as reformas, nós não vamos conseguir. O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente lembrou que sem planejamento orçamentário não há como resolver o problema do ajuste fiscal. A verdade é que nós precisamos aumentar o resultado fiscal, o resultado primário e o resultado nominal, melhorar as condições de financiamento da dívida pública. Tudo isso requer mais eficiência, mais eficácia por parte do Estado. Já o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, defendeu a aprovação das reformas estruturais. O que se tem hoje é que é o teto do gasto e o próximo governo que vier vai fazer a reforma da Previdência, vai fazer alguma reforma administrativa, vai empreender ainda para saber se os recursos alocados nos programas sociais estão atingindo as pessoas que deveriam estar atingindo, né, se não está tendo desperdício de recursos públicos. Os convidados concordaram que a dificuldade é mais política do que técnica e envolve toda a sociedade. Existe mais ou menos um consenso sobre os números, ou seja, existe um consenso sobre os diagnósticos entre os especialistas da área. Então, se você conversa com quem lida com finanças públicas na área econômica do governo, no TCU, nas consultorias, na própria IFE, a gente está falando coisas muito parecidas em termos de desafios. Então, a questão as decisões que podem arrumar isso são decisões que envolvem política, ou seja, são os políticos que vão ter que, em nome do povo, fazer a discussão, que no fundo é uma discussão alocativa, é um conflito alocativo que a sociedade terá que resolver por meio dos seus representantes. Entrou em vigor nesta quarta-feira a nova lei que aprimora a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Ela prevê a integração entre municípios e entre estes e a União, e ainda a cooperação para o Plano de Mobilidade Urbana que atende aos municípios de uma mesma região. De acordo com a lei, o município que ainda não conta com um plano deverá elaborá-lo em até 7 anos a contar de hoje. Outra lei publicada no Diário Oficial da União desta quarta modifica a metodologia de cálculo dos encargos financeiros incidentes sobre as operações de crédito não rural com recursos de fundos constitucionais de financiamento. Ela também altera a sistemática de remuneração dos bancos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.